Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Band Mulher já começou para você uma excelente tarde. E aí, me conta, tá tudo bem? Já almoçou? Já tá na hora da sobremesa, mas com a gente aqui tá tudo certo. Vem assistindo o nosso programa que hoje nós vamos alertar sobre uma doença que vem crescendo muito, inclusive entre os jovens, que é o câncer coloretal. No quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, nós teremos orientações sobre sintomas, diagnóstico e tratamento, viu? Ainda falando sobre saúde, você já meditou alguma vez na vida? Pois é, nessa correria do dia a dia, às vezes a gente não para nada. E é muito importante, a gente vai falar como que você pode fazer para dar uma pausa nessa correria e deixar o seu corpo e sua mente mais tranquilo com a meditação. Então, vamos orientar muito por aqui, combinado? Ó, uma dica para você. Se você não puder ficar aí na frente da telinha, já entra aí no YouTube pelo celular e pode acompanhar o nosso programa ao vivo por lá. E já pega e manda para aquele amigo que anda muito agitado, que tá precisando de meditar, sabe? Manda o link para ele. Então, combinado? Vem comigo, Band Mulher tá no ar. Gente, o tempo está voando e o mês de outubro já está batendo na porta e com ele as ações do Outubro Rosa. Inclusive em Uberlândia, a campanha do grupo Luta pela Vida traz novidades nesse ano com um mutirão de 1000 mamografias. A iniciativa ela reforça a importância da prevenção e do autocuidado. Olha aí. Foi através do mutirão de mamografias que Maiara descobriu um câncer de mama no ano passado. O diagnóstico de um tumor maligno trouxe dor e medo. E ela lembra que chegou a acreditar que não sobreviveria. Hoje a história dela é exemplo da importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Foi tudo muito rápido. Em menos de um mês eu descobri que era maligno, já me encaminhou para cirurgia e já estou em tratamento. A questão do meu sentimento é sentimento de vitória, né? Porque muitas pessoas ainda não conseguiram fazer exame, muita gente esconde. Eu tive internada, eu vi uma senhora que descobriu o tumor, escondeu da família, veio a óbito. Então eu acho muito importante a gente cuidar da saúde. O Outubro Rosa é um movimento internacional que reforça a necessidade do diagnóstico do câncer de mama. Detectar a doença cedo aumenta muito as chances de tratamento eficaz e cura. E com o tema É Tempo de Rosa, é Tempo de Prevenção, a campanha reforça também a importância do autocuidado. Quando a gente tem mudanças de alguns hábitos de vida, a gente consegue prevenir as doenças, inclusive o câncer. Então, a gente se cuidar, como mudanças de hábitos de vida, como alimentação, atividade física, a gente evitar o álcool, o fumo e um controle de peso, a gente está evitando o câncer e mais algumas comorbidades. Então, é muito fundamental, principalmente para o câncer de mama, que esses fatores de riscos, eles impactam no surgimento da doença. Então, se a gente previne isso, a gente consegue também modificar alguns riscos eminentes. O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres no Brasil. Com 74 mil casos estimados neste ano, em Minas Gerais a previsão é de 7.600 diagnósticos. Entre os fatores de risco estão histórico familiar, sedentarismo, obesidade e o consumo de álcool. A mamografia continua sendo o principal exame de rastreamento. Neste Outubro Rosa, o grupo Luta pela Vida vai oferecer 1000 mamografias gratuitas para mulheres acima de 40 anos que não realizaram o exame recentemente. Uma oportunidade importante para a detecção do câncer de mama. São dois critérios bem simples. Para fazer o exame tem que ter mais de 40 anos e não ter feito o exame nos últimos 12 meses. Então quem tiver esses critérios é só participar e vir com a gente nessa onda de prevenção. Participe com a gente, entre em contato com o nosso WhatsApp, marque a mamografia no WhatsApp 0800 340 2062. A prevenção é o melhor caminho e a gente convida toda a comunidade a participar com a gente.
Fica então a dica aí para todos vocês. Falando em dica, tem uma dica para você. Olha só, o chão da sua casa ainda conta a sua história ou a história de quem você era? Pois é, existe um momento na vida em que a gente sente que precisa virar a página, mudar o cenário e criar um novo começo, né? E todo novo começo precisa de uma base sólida. Renovar, inspirar, ressignificar. Na RC Distribuidora não são apenas pisos, são base para a sua nova fase. Cada textura, cada cor é uma palavra no vocabulário da sua história. Encontrar o piso perfeito não é só uma decisão técnica não, viu? É uma decisão de sentimento. Então, permita-se sentir, permita-se mudar. Na RC Distribuidora, a sua casa tem uma nova história, onde a história começa. RC está em Uberlândia, Uberaba e Araxá. RC Distribuidora de pisos e porcelanatos, construindo sonhos. Gente, a gente ainda continua falando de saúde, né? Terça-feira a gente fala só de saúde por aqui. Vamos trazer informações para você sobre o câncer coloretal. Infelizmente, a quantidade de registros da doença vem aumentando, principalmente entre jovens, viu? Ele é o terceiro câncer que mais mata. Presta atenção nessa reportagem. No Brasil, a cada 12 minutos, uma pessoa é diagnosticada com o mesmo problema de saúde que causou a morte da cantora Preta Gil. São cerca de 45 mil casos por ano. O câncer de intestino, ou câncer coloretal, é uma alteração nas células que compõem o intestino grosso ou o reto. Geralmente começa com um pólipo, uma pequena verruga interna, que com o tempo pode crescer e virar um tumor. Exames de imagem, como a colonoscopia, são essenciais para a detecção de pólipos que podem ser retirados antes de virarem câncer. Tumores em fase inicial, a taxa de cura é mais de 90%. Então você opera, faz quimioterapia ou não e cura 90% ou mais das pessoas. Exames de fezes, que detectam a presença de sangue, também ajudam na prevenção. A fase inicial não apresenta sintomas, mas conforme a doença avança, surgem problemas intestinais, como prisão de ventre, alterações nas fezes e dores abdominais. Obesidade, sedentarismo e alimentação pobre em fibras e com excesso de carne vermelha são alguns dos fatores de risco. Uma mudança que tem gerado preocupação é a maior incidência desse câncer entre adultos jovens e de meia idade. Tanto é que nos últimos anos, entidades médicas reduziram a idade recomendada para o início dos exames preventivos, de 50 para 45 anos. Que doenças existem em minha família? O câncer de intestino é uma delas? Porque se ele for, a prevenção é completamente diferente. Ela não começa aos 45, ela começa aos 20, né? E ela é muito mais frequente, não é a cada 5 ou 10 anos, mas sim a cada 2 anos. Mas, pelo SUS, às vezes é bem difícil conseguir o principal exame de prevenção, a colonoscopia. A fila pode levar um ano, mais ou menos, entre você pedir e fazer. E isso pode avançar muito e, infelizmente, a gente vê isso. A gente vê que no SUS a gente tem diagnósticos mais avançados do que na saúde suplementar. Pois é, e aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos continuar falando desse assunto aqui daqui a pouquinho, depois do intervalo, tá? Então a gente vai receber já um coloproctologista aqui para orientar mais sobre esse câncer do intestino. Sai daí não, é rapidinho. Aniversário Leal torra preço. Isso sim que é preço baixo. Aproveite. Leite Bonolate 3,89. Arroz Vasconcelos 22,99. Acém ou músculo 27,98. Batata, cebola ou beterraba 1,79. Ovos Dex grandes brancos 8,99. RC Distribuidora, qualidade que transforma. Piso extra retificado acetinado, R$ 24,90. Revestimento extra retificado, mais brilho, R$ 24,90. Porcelanato extra retificado acetinado, R$ 49,90. Em Uberlândia, Uberaba e Araxá. Prefeitura de Uberaba apresenta Campanha da Alegria, para alegrar o seu coração. Participe doando um brinquedo novo ou em bom estado nos pontos de arrecadação. Prefeitura de Uberaba, Supermercados Bahamas, Ofertão Móveis Araxá, Sicredi e Band Triângulo. Faça uma criança sorrir. Faça uma doação que faz bem ao coração. Os brinquedos arrecadados serão doados às crianças carentes.
Campanha da Alegria, uma iniciativa. Grupo Bahamas, compromisso com você. Apoio Ofertão Móveis Araxá, o rei dos preços baixos, com 2 lojas em Uberaba. E Sicredi, gente que coopera, cresce. Realização Band Triângulo. O rei dos preços baixos decreta. O setembro imbatível está a todo vapor aqui no Ofertão Móveis Araxá. Conjunto box casal, molas ensacadas, 12 de 129. Mesa, 4 lugares, apenas 12 de 139 reais. Na compra desse roupeiro, casal 100% MDF, por apenas 12 de 149. Você ganha essa linda cômoda. O rei dos preços baixos é imbatível. Saída para São Paulo e Rua Alaor Prata 37. Corpo e mente em equilíbrio. Oferecimento Check-up. Resultados a serviço da vida. Band Mulher já está de volta e é hora do nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio com o nosso parceiro Check-up Medicina e Diagnóstico. A gente volta a falar sobre o que a gente falou no bloco anterior, que é o câncer coloretal, que é uma das doenças que mais afetam a população em todo o mundo. Quem vai tirar mais dúvidas, trazer mais informações é o Dr. Bernardo Rosa, que já está aqui com a gente. Boa tarde, doutor, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. A gente mostrou no bloco anterior uma reportagem bem objetiva e resumidinha sobre o câncer de intestino, mais popularmente conhecido, né? E aí eu já começo te perguntando, apesar que agora a gente quer mais detalhes, é mais comum do que se imagina? Assim, é o terceiro mais comum quando se fala de câncer em geral? Isso, o câncer coloretal ele é uma avaliação de saúde pública, né? Se a gente for pegar a população em geral, homens e mulheres, ele é o terceiro câncer mais comum. Ele perde para o câncer de próstata e perde para o câncer de mama. Quando a gente separa os sexos, a gente for avaliar só mulher, ele já é o segundo mais comum, porque ele perde apenas para o de mama. E se a gente separar com homens também, ele é o segundo mais comum, perde para o de próstata. E é importante a gente entender, quando a gente faz um diagnóstico inicial, quando a gente pega a doença em fases iniciais, ele tem 90% de chance de cura. Então, a prevenção, realmente a gente vê que ela salva vidas nesse caso, né? Para começar, qual que é quando a pessoa tem alguma suspeita, ou mesmo que não tenha, quando ela tem alguém na família que já teve, ou enfim, vamos falar sobre o exame, que é o mais importante, em primeiro lugar, entender como que é um exame que é feito para ver se a saúde do intestino está bem. Hoje em dia o exame padrão ouro, né, é o exame que chama colonoscopia, tá certo? É o exame que diagnostica o câncer de intestino e mais, ele previne o câncer de intestino. Por que ele previne? Porque ele retira os pólipos. Os pólipos são pequenas verrugas que elas crescem dentro do intestino. Se ela não for retirada, ao longo de 5, 10 anos, ela pode dar origem ao câncer de intestino. Nós temos as imagens ali mostrando o pólipo. A colonoscopia dá a capacidade de a gente prevenir o câncer de intestino. Então, a pessoa que tem um sintoma da doença, ela deve procurar o médico e muito provavelmente ser submetida ao exame da colonoscopia. Qual que é a idade para a gente poder fazer o exame preventivo? Hoje em dia ele é preconizado a partir dos 45 anos. A pessoa não tem nenhum sintoma, não tem nenhuma sintomatologia, não tem sangramento nas fezes, não tem dor abdominal, mas quer se prevenir da doença, ela vai procurar o médico para fazer o exame a partir dos 45. Homem ou mulher, Homem ou mulher, independente do sexo. Agora, se tiver algum sintoma antes dos 45, dor abdominal, sangramento, anemia, perda de peso, ou fezes afiladas, que a gente chama, né? As fezes ficam mais estreitas, aí se faz em qualquer idade, aí depende do sintoma. E se a pessoa também tiver história familiar positiva, né? Se tiver algum familiar, principalmente de primeiro grau, pai, mãe, irmão, irmã, aí a gente faz antes, a gente faz 10 anos antes do caso fonte. Falando sobre a questão dos sintomas, você disse alguns deles, por exemplo, dores abdominais, enfim. Às vezes, a pessoa teve uma mudança de hábito, viajou, está comendo, sei lá, coisas diferentes naquela semana e o intestino prende e tal. Ela tem que se preocupar a partir de quanto tempo tendo alguns sintomas do que é diferente do dia a dia dela? Isso aí a gente avalia o paciente individualizado no consultório, caso a caso. É muito bom senso. Mas a gente vê que o paciente saiu do hábito dele, saiu da rotina, viajou, mudou a alimentação. Por acaso o intestino prendeu ou ele soltou, mas não foi uma coisa duradoura, uma coisa recorrente, a gente pode manter a observação e só acompanhar esse paciente. Agora, se os sintomas duram geralmente mais que 1 mês, 2 meses,
Aí a gente começa a ficar focado naquele paciente que ele é um candidato a fazer o exame da colonoscopia. Falando sobre a colonoscopia, a gente também tem uma ilustração, porque às vezes muitas pessoas ainda nunca fizeram e existe um certo preconceito, um certo mito, né, sobre esse exame, mas é um exame muito tranquilo de ser feito. A pessoa, explica para o pessoal, ela vai, né, ela vai dormir, ela não sente nada, nem antes, nem depois, né, doutor? Não. O exame ele exige uma preparação, tá? Geralmente na véspera do exame, no dia anterior, a gente toma alguns remédios que fazem uma limpeza do intestino, né? O intestino estando limpo é essencial para a gente poder fazer o exame. Porque se o intestino não tiver com a limpeza adequada, a gente não consegue detectar a doença e detectar os pólipos, tá? A pessoa direciona-se no local que vai fazer o exame, no dia do exame, e aí faz com uma sedação, que é uma sedação mais profunda, né? Não é dolorido, o paciente não tem desconforto, e é um exame super tranquilo de ser realizado. Entendi. Essa aí é a imagem que a gente está mostrando dos pólipos, né? Da colonoscopia, eu acho... essa é a da colonoscopia, essa imagem, né? que nós temos aí é uma imagem da colonoscopia. Que mostra como que é o processo... Um aparelho flexível é passado pelo reto, né? O intuito dele é ver todo o intestino grosso, a gente vê todo o intestino grosso, inclusive o finalzinho do intestino fino, que nós chamamos de ilho terminal, e com essa avaliação a gente consegue detectar os pólipos, se houver um pólipo. Nós já retiramos ele no momento da colonoscopia. Agora, se houver algum nódulo, alguma doença diferente, aí o tratamento é individualizado, caso a caso. Tá, a partir do diagnóstico, né? Como que é feito o tratamento? Como você, né, disse, tem a cirurgia de remoção e depois o tratamento como o câncer qualquer um, né? Uma vez que fez o diagnóstico do câncer de intestino, né, o câncer coloretal, o tratamento ele é eminentemente cirúrgico, tá? A cirurgia ela é necessária e é imperativa na maior parte dos casos, tá? E como eu disse aqui, hoje em dia a gente dá preferência por uma cirurgia minimamente invasiva, né? Nós temos aí com muita força hoje em dia o advento da cirurgia robótica, né? Que é uma cirurgia que tem melhores resultados cirúrgicos e menos complicações para o paciente, além de oferecer uma tecnologia inovadora para os pacientes. E quando a gente pega nas fases iniciais, a grande maioria dos pacientes não usa bolsa de colostomia e tem a cura em 90% dos casos das doenças iniciais. Alguns casos podem precisar de quimioterapia complementar e alguns casos, especificamente como o câncer de reto, da Preta Gil, pode precisar às vezes de radioterapia também para ajudar no tratamento. Quando a gente fala dessa doença, que é muito, né, que infelizmente é uma das que mais leva ao óbito, os maiores riscos quando ela não é diagnosticada precocemente, seria quais? Um erro importante que acontece é a pessoa omitir o sintoma para ela mesma, né? A gente vê muitas pessoas que às vezes têm um sangramento e trata isso de forma corriqueira. Fala assim, deve ser só uma hemorroida, deve ser só uma fissura, e omite aquilo ali, usa pomadas de farmácia, comprimidos de farmácia, e aquele sintoma não melhora. Aí quando ela procura ajuda médica e é submetida a um exame adequado, pode ser diagnosticado o tumor, né? Quando ele está inicial, a gente consegue uma cura alta, mas quando ele tem metástase, quando ele espalha para outros órgãos, a chance de cura pode chegar até 15%. Então, a gente sai de 90% de sucesso para um sucesso de até 15%. Então, é muito desfavorável nesses casos que ele já está metastático, já espalhou para outros órgãos. E, por fim, o porquê? Se tem um porquê, tem aumentado muito isso entre os jovens? A gente tem percebido esse movimento aí ao longo do tempo, né? Os adultos jovens, que a gente chama, paciente entre 30 e 45 anos, a incidência tem aumentado. Nos Estados Unidos, de 2011 a 2019, dobrou. Passou de 11% para 20%. Então, não tem uma explicação absoluta, mas o que geralmente se acha que está acontecendo? Os pacientes hoje em dia, os adultos jovens, né, a população jovem, está muito expostos a carcinóides, alimentação rica em carnes vermelhas, alimentos industrializados, embutidos, processados, salame, bacon, salsicha. Esse tipo de alimento tem carcinóide que aumenta a chance de ter o câncer de intestino. Pouca ingesta de fibra, pouca ingesta de água, sedentarismo, obesidade, bebida de álcool e cigarro. Então, todos esses fatores, os pacientes estão expostos cada vez mais cedo e faz com que esse paciente jovem tenha um diagnóstico cada vez mais alto ali. Então, realmente, assim, ficar de olho, atento, né, a qualquer sintoma ou fazer sempre o exame preventivo é sempre muito importante para, caso tenha alguma questão, um diagnóstico precoce, a chance é de? Quando o diagnóstico é precoce, a chance é de 90% de cura. 90%. Tá? Eu queria falar que a doença tem prevenção e a doença tem tratamento. Portanto, faça seu exame preventivo e
Dessa forma, nós temos um ganho, um sucesso ali sobre a doença. Muito bom, muito obrigada, viu, por trazer esses esclarecimentos, orientação, puxão de orelha e tudo mais, porque as pessoas, como eu disse agora há pouco, às vezes quando fala do exame, né, aí já foge, já evita, já deixa para depois, mas é importante cuidar da saúde independentemente de como seja o exame, né, doutor? Isso, o exame tem que ser feito para salvar as vidas. Muito obrigada mais uma vez pelos recados e pelas informações aqui, tá? Eu que agradeço. Falando em recado, recadinho para você, porque cuidar da saúde é também investir na sua qualidade de vida, viu? No Setembro Verde, nós lembramos da importância e da prevenção e também do diagnóstico precoce do câncer coloretal, que é uma atitude que você pode fazer para salvar vidas. E para isso, conte com um parceiro de confiança que traz e faz toda a diferença. O Checkup Medicina e Diagnóstico oferece uma estrutura completa e de excelência em exames clínicos e também por imagem, além de facilidades como coleta domiciliar e um atendimento pronto para receber e acolher você. Gente, são 7 unidades e com certeza uma delas está pertinho aí da sua casa, viu? Para mais informações é fácil, entre em contato pelo número 3303.000 e também esse número é o WhatsApp para você que acha mais fácil. Check-up e resultados a serviço da vida. Recentemente nós celebramos o Dia Nacional do Surdo e nós preparamos uma reportagem para mostrar para vocês o quanto é importante a inclusão e o respeito por quem diariamente lida com a surdez. Empresas que investem em acessibilidade quebram barreiras e desenvolvem profissionais com alto potencial. Esta empresa promove a inclusão com projetos e intérpretes de Libras. Fazemos o máximo possível para ter a inclusão de todas as pessoas, né, dentro da sociedade. E por isso nós até temos o programa Crescer também, que nasceu já desse objetivo, né, de incluir as pessoas, trazendo todos os tipos de pessoas aqui para dentro e para conseguir apoiar também, porque muitas vezes eles não têm um apoio da sociedade ou dentro da própria casa. Andréia sempre soube o que queria e não deixou nenhuma oportunidade passar. Me chamou numa nova entrevista para trabalhar presencialmente aqui, na área de design. Aí eu pensei, não quero trabalhar na área de design, eu não tenho experiência, só que só tenho administrativo, né, experiência não tenho no design ainda. Eu pensei, mas eu vou aceitar esse novo desafio. Nossa, eu fui desenvolvendo muito na área de design e agora eu amo. No Brasil, segundo dados do Instituto Locomotiva, mais de 10 milhões de pessoas têm algum grau de deficiência auditiva, mas apenas 37% estão inseridas no mercado de trabalho. Em Uberlândia, a Associação dos Surdos e Mudos conta com mais de 1.800 associados. Lúcio fala sobre a importância desse movimento para a comunidade e organiza os troféus com entusiasmo porque a equipe foi campeã em um campeonato e, inclusive, se classificou para outra etapa. Recentemente nós participamos de um campeonato que é o Sul-Americano, né? E a Sul foi a campeã. Foi campeã e nós ficamos muito felizes, né, do Sul-Americano, de participar desse campeonato. A Associação dos Surdos sempre, né, representa o Brasil em vários eventos, em vários campeonatos. No ano passado nós fomos campeões também da Copa Brasil. Olha, eu quero dar um recado para vocês, as pessoas que estão vendo, falar sobre o Setembro Azul, que é um mês muito importante, né? Não significa, o surdo não tem capacidade, o surdo é coitadinho, nada disso. O surdo é capaz de fazer o que ele quiser, em qualquer lugar, assim como vocês. Recado dado, muito interessante, né? Vou para o intervalo, jogo rápido, que na volta a gente vai ter dicas para você aí relaxar com meditação. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. RC Distribuidora, qualidade que transforma. Revestimento extra mais brilho, R$20,90. Piso extra mais brilho, R$21,90. Porcelanato extra retificada cetinado, R$47,90. Em Uberlândia, Uberaba e Araxá. Monte Carmelo é uma cidade que avança. Dentro e fora da gente, se torna cada dia maior e melhor.
Porque honra sua história. Porque é feita por uma gente que trabalha duro e sonha grande. E é por isso que temos muito orgulho. Comemorar mais um aniversário é comemorar 365 dias de oportunidades que virão. Todo dia um novo dia, só pensar maior. O presente é o futuro, cada vez melhor. Feliz aniversário pra nossa gente, que faz a nossa cidade avançar. Monte Carmelo, com você, sempre! Philips Aparelhos Auditivos. Inovação e confiança para a sua audição. Cuide da sua saúde auditiva com qualidade sonora premium e tecnologia exclusiva Philips. Conheça o portfólio completo de soluções auditivas. Aparelhos discretos, confortáveis e personalizados para o seu estilo de vida. Agende sua avaliação auditiva e reconecte-se com os sons que você mais ama. Philips Aparelhos Auditivos. A marca que você confia, cuidando da sua audição. Dedé Santana, o Eterno Trapalhão, apresenta Heather Circus em Abracadabra, o melhor espetáculo do Brasil. Pela primeira vez em Uberlândia, um circo musical como você nunca viu. Em frente ao Parque Una, artistas nacionais e internacionais. Único circo do Brasil com orquestra. Atração especial Diego Hipólito, medalhista olímpico do Brasil. Garanta já seus ingressos em uhu.com.br. Você não pode perder. Prato de Minas Gourmet. Toda quinta, a partir do 12h40, no Minas Urgente. Oferecimento Coca-Cola. A magia acontece. Pátio Sabiá. Parece shopping, mas é bem diferente. Estamos de volta e eu tenho um assunto muito importante para falar com você. Mês que vem a gente tem uma das datas mais alegres do ano, que é o Dia das Crianças. Pensando nisso, a Band está promovendo a Campanha da Alegria em Uberaba. Até o dia 10 de outubro, nós convidamos toda a comunidade a doar um brinquedo novo ou que esteja em bom estado de conservação. É hora de participar e fazer uma criança sorrir, olha só. Prefeitura de Uberaba apresenta Campanha da Alegria, para alegrar o seu coração. Participe doando um brinquedo novo ou em bom estado nos pontos de arrecadação. Prefeitura de Uberaba, Supermercados Bahamas, Ofertão Móveis Araxá, Sicredi e Band Triângulo. Faça uma criança sorrir. Faça uma doação que faz bem ao coração. Os brinquedos arrecadados serão doados às crianças carentes. Campanha da Alegria, uma iniciativa. Grupo Bahamas, compromisso com você. Apoio Ofertão Móveis Araxá, o rei dos preços baixos, com 2 lojas em Uberaba. E Sicredi, gente que coopera, cresce. Realização Band Triângulo. Então vocês já sabem, né? É hora de escolher com carinho aquele brinquedo para presentear uma criança nesse Dia das Crianças. Participe da Campanha da Alegria, levando a sua doação a um dos pontos de arrecadação da campanha em Uberaba. Vocês estão vendo aqui atrás, né? Participe, faça uma criança sorrir, faça a doação que faz bem ao coração. Os brinquedos arrecadados serão distribuídos a crianças carentes. Combinado? Em meio à correria desse dia a dia, parar uns minutinhos parece quase impossível, né? Mas a meditação, ela mostra justamente o contrário, que desacelerar pode trazer benefícios para a nossa mente. Então, e também para o nosso corpo, claro, né? Então, hoje nós vamos aprender algumas técnicas, a gente vai falar um pouco sobre a meditação com a professora de yoga, a Kétria Cristina. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada por me receber mais uma vez. Fico muito feliz, ainda mais para falar de um tema tão importante. A Kétria já esteve aqui nas Mulheres Empreendedoras, né? E hoje eu falei, agora nós vamos aprofundar sobre o que o seu foco principal, que é fazer as pessoas ficarem bem de corpo e mente. Falando de meditação, para começar, hoje em dia, acho que as pessoas estão precisando mais do que nunca meditar, né? Porque tá todo mundo ligado nem 220, né? No 330, não é, Kétria? Exatamente, todo mundo muito acelerado. Eu acho que a gente está vivendo por aparelhos. A gente não precisa estar no hospital, num leito de UTI para viver por aparelhos. Hoje em dia a gente tem vivido por aparelhos o tempo todo, né? Verdade. Ligados o tempo todo, seja celular, enfim, muita informação, a gente recebe muita informação e às vezes a nossa mente não dá conta de tanta coisa. E aí eu vejo que a meditação nesse sentido, né? A prática de yoga, que está totalmente envolvida, afinal de contas, yoga é meditação.
vem para trazer uma ferramenta para que a gente possa aprender a pausar, a silenciar, a encontrar benefícios no poder do silêncio, que é algo que também, hoje em dia, para mim, a gente praticar silêncio é luxo. É verdade, e é difícil, né? Quando a gente fala em meditar, e já a gente vai dar algumas dicas e tudo mais, em primeiro lugar, o que ela trabalha, o que uma meditação trabalha na gente, no nosso cérebro, como que isso funciona no nosso organismo? Tá, isso é importante de ser dito porque isso nos dá a oportunidade de desmistificar um pouco sobre a meditação. Então a gente vai sair de um mito de que meditação é algo transcendental e a gente vem para o nosso corpo físico entendendo como isso afeta o nosso sistema nervoso. Então, quando a gente treina a meditação, porque a meditação ela é um treino, assim como a gente treina academia, como a gente treina uma corrida, como a gente estuda para uma prova, tudo isso é treino. A meditação não é diferente disso. A gente treina aspectos e ferramentas de concentração para que a gente possa atingir um certo estado meditativo da mente. O que é isso? Como que isso funciona no nosso cérebro? Quando a gente medita, a gente ativa partes do nosso cérebro que são responsáveis por captar informações do mundo. Então, quando a gente pausa, silencia, nós estamos trabalhando no nosso cérebro uma coisa que chama córtex pré-frontal, que leva uma mensagem para uma outra parte do cérebro que se chama giro cingulado, que fica mais ou menos no meio do cérebro. E essa ativação leva uma mensagem para um outro ponto, que é o sistema límbico, e que vai levar uma mensagem e vai pausar uma outra parte do nosso cérebro que é chamada de tálamo. Tálamo, para a gente entender, é como se fosse um correio sensorial do nosso cérebro. Capta todas as informações do mundo, de tudo que a gente vive e leva para o nosso sistema. Então, quando esse tálamo ele está ativo, a gente entra muito nesse modo de luta e fuga, como se o tempo todo a gente estivesse vivenciando um perigo, tivesse que resolver alguma questão urgente, e aí a gente fica ansioso, muito acelerado, a respiração acelera. Então, quando a gente deixa esse tálamo dormindo um pouco nas atividades de meditação, nas técnicas respiratórias, é como se tudo o que os nossos sentidos captam, a gente está falando de todos os sentidos, né? Visão, audição, tato, paladar, pele, tudo isso absorve mensagens do mundo, passa pela nossa medula e isso chega no nosso cérebro. Então, quando a gente medita, a gente faz com que esse tálamo diminua as suas atividades, fazendo com que tudo que a gente capta do mundo chegue até nós de uma forma muito mais lenta. Uma câmera lenta, tipo exatamente. Assim, mais suave. Então os exercícios respiratórios, a meditação, ela acaba pacificando, ou melhor, equilibrando o nosso sistema nervoso, diminuindo os nossos batimentos cardíacos, a nossa pressão arterial e nos trazendo o que a gente mais precisa nesses momentos desafiadores, que é calma. Ali a gente está mostrando a meditação em grupo, né? E também o yoga que você aplica e tudo mais. Mas quem está assistindo a gente em casa, às vezes está pensando, mas eu posso aqui, na minha casa, aqui na minha empresa, em qualquer lugar, tirar um momentinho para meditar e de que forma? Então eu queria que às vezes você explicasse um pouco sobre o que é importante para uma meditação. Não é estar num espaço com o tapetinho, não. Em qualquer lugar eu posso fazer isso? Pode, a gente vai associar essa sua pergunta, porque quando a gente fala de meditação, a gente precisa abandonar um pouco aquela ideia de que a gente precisa estar nas condições de pressão e temperatura ideal para se meditar, com roupa específica, em lugares específicos. Se a gente ficar esperando esse momento ideal acontecer, a gente não vai meditar, a gente não vai conseguir trazer isso para a nossa rotina, para o nosso cotidiano. E como eu disse, como a meditação ela é um treino, uma prática, nós precisamos trazer constância para isso. E a gente não precisa de muito. Você não precisa fazer uma postura de lótus, que é aquela postura sentada com as pernas cruzadas que geralmente a gente vê na TV, na internet. Mãozinha assim, mãozinho, né? Para meditar. Você pode, ao
acordar antes de fazer as suas atividades, antes de ir para o trabalho, sentar na beiradinha da sua cama, alinhar a sua postura e perceber a sua respiração. Isso já é uma técnica de meditação. Existem muitas técnicas meditativas hoje em dia de linhas diferentes, mas independente da linha, você vai praticar e vai escolher aquela que se adapta à sua realidade, né? A primeira coisa que a gente faz, e que aí a meditação nos traz para esse lugar também, é parar, se observar e pensar, como eu tô? Do que eu preciso hoje? O que me cabe nesse momento? Eu quero um momento de pausa, de silêncio para eu poder meditar, mas eu estou no meu trabalho. O que eu faço? Às vezes você senta na sua cadeira antes de começar as suas atividades, mesmo que você esteja de olhos abertos, começa a focar a sua atenção em uma coisa só. Pode ser a sua respiração. É muito simples e eu costumo dizer que a meditação é uma tecnologia refinadíssima, gratuita, acessível para todo mundo. Todo mundo que tem um cérebro e tem uma vontade de fortalecer as suas emoções, fortalecer a sua mente e viver de uma forma mais desperta, atenta, pode meditar. Pronto, né? Então, você levanta, senta na beirada da sua cama, fica ali um pouquinho observando a sua respiração. Ou antes de dormir, porque geralmente a gente chega das nossas atividades do dia, a mente está acelerada, remoendo tudo que passou no dia. Ou então, quando são pessoas que têm processos mais ansiosos da mente, eu costumo dizer que é excesso de futuro. A gente está ali no excesso de futuro, pensando no futuro o tempo inteiro, e a gente esquece de cultivar o presente. O que me cabe nesse momento, o que me cabe agora, é uma respirada, é ouvir uma música que eu gosto e só perceber, só prestar atenção nessa música. Eu ia até te perguntar, eu posso meditar então ouvindo uma música? Não preciso só de um silêncio? Posso colocar uma música e mais nada? Mais nada. E pensar nela, ouvir ela, enfim, concentrar, prestar atenção no que ela diz, ou isso atrapalha? Não, eu acredito que tudo que você faz com presença, de certa forma você está treinando a sua concentração para esses estados mais apaziguadores da mente. Pode ser lavando a louça da sua casa, mas que você esteja fazendo isso de uma forma atenta, brincando com seu filho, escutando uma música, tá com a sua família. A gente está falando de coisas que dá para fazer no cotidiano, mas se você quer tirar um momento para meditar, aí existem muitas técnicas, né? Seja técnicas do yoga, do budismo, técnicas de mindfulness. Existem muitas técnicas para que a gente possa experimentar esse processo meditativo. Tanto é que existem meditações ativas, onde você escuta alguém te guiando. Então, não necessariamente é um silêncio. Eu, particularmente, gosto de meditar no silêncio, ouvindo a minha respiração ou me conectando com os batimentos do meu coração. Isso me faz muito bem. Tem pessoas que vão se dar melhor com uma meditação guiada. O que eu costumo dizer? É acessível, é gratuito, mas não é simples. Se alguém fala que esse processo de autoconhecimento é simples, está mentindo, porque é difícil. Se eu te disser assim, Vanessa, eu não quero que você pense em uma pessoa vestida de palhaço correndo o estúdio. Você só vai pensar nisso. Que a gente pensa. Você só vai pensar nisso. Então, é um outro mito, né? Quando a gente acha que meditação é parar de pensar. Eu até brinco. Se você parou de pensar, você morreu. Não tem cérebro. Porque naturalmente a gente pensa, mas o que a meditação faz? Ela te coloca a se concentrar em uma coisa só, ao invés de várias. E isso faz todos esses efeitos no cérebro, né? A própria neurociência já estuda a meditação há anos, existem muitos estudos e artigos que falam sobre os benefícios da meditação. E esses benefícios já são tão comprovados que o yoga e a meditação fazem parte hoje das PICs, que são as práticas integrativas e complementares da saúde básica no SUS. Vocês viram que interessante, gente? Olha, a gente podia ficar aqui dando essas dicas e sugestões para vocês aí em casa meditar, mas o programa já tem que terminar. Mas eu adorei, assim, tanta informação e instrução que
que você tá passando pro pessoal. Então, fica aí a dica pra vocês, né? Obrigada, viu? Meditem. Meditem. Vocês aproveitam, gente. Tira uma pausa aí pra você, que faz bem pro corpo, pra mente e nada de estresse. Ó, vou terminando por aqui, vou fazer uma pausa ali pra dar uma meditada. E amanhã eu volto com mais. Tem gastronomia, uma receitinha deliciosa, vocês não perdem. 10 para as 2 é o nosso encontro marcado. Fui!